Pessoal, sejam bem-vindos. Já deu start aqui na gravação da sala. Se desculpa ter demorado aqui um pouco, porque eu iniciei a gravação na sala. Desculpa, gente. Na sala de instalações elétricas prediais aqui. É porque eu estava ministrando para outra turma no horário anterior, essa mesma C. E eu tinha esquecido que a gente hoje é a primeira aula de projetos elétricos prediais, tá? Aí vocês desculpa. Deixa eu compartilhar nossa tela. Agora sim, pessoal. Perdi uns minutinhos aqui, mas eu achei melhor iniciar a gravação da sala correta aqui. Eu não sei se alguns de vocês entraram aqui na sala antes, né? Então, pessoal, a gente já está na reta final do módulo específico 1, né? E contém o C de instalação elétrica predial, segurança e eletricidade e a que a gente está iniciando hoje aqui de projetos elétricos prediais, tá? Então, essa UC aqui, ó, basicamente, né, compondo a teoria, nós temos quatro atividades, uma com o fórum, né, de discussão, e as outras três atividades com atividades discursivas, né, que não só o fórum, né, mas a atividade discursiva, ele tem sempre um contexto, né, chamado situação de aprendizagem, conforme o nosso método pedagógico aqui, né, que é a simulação de uma situação profissional que você pode enfrentar e que, inclusive, né, muitos profissionais enfrentam aí no dia a dia do seu trabalho aí, tá? Então, hoje, iniciando aqui, só esclarecendo aqui, pessoal, eu já dei uma olhada aqui na publicação, fiz a publicação dos momentos presenciais que estavam faltando, viu? De instalações elétricas prediais, tá? Fez a correção da UC anterior, né? Que é de segurança e eletricidade. Nós só tivemos duas aulas, né? Mas como vocês viram aí, né? Eu coloquei uma aula extra, que é a aula explicando sobre a atividade 2.1 e a 2.2, tá? Então essa aula extra eu deixei lá justamente para ajudar, né? Visto que nós tivemos só duas aulas aqui, tá? Então, o momento presencial, inclusive, eu também já postei, tá? Fiz a correção. E como a gente está na reta final, pessoal, eu já pedi aqui para a Laura deixar disponível aqui ó, a recuperação, né? A recuperação de instalações elétricas prediais. A recuperação, deixa eu ver se já está disponível aqui. Recuperação aqui do de segurança em eletricidade, tá? Inclusive, uma das aulas eu dedico para análise desse questionário aqui, né? O de recuperação também, né? Então já está disponível aí, já pedi para a Laura deixar ele já disponível. E esse aqui ainda não tá, né? Porque a gente finalizar a última aula vai ser dia 25, né? Do 4 aí. E nós temos até o dia 29 do 4 para finalizar essa UC, né? E se houver aí ainda alguma recuperação, né? Recuperar a instalação elétrica predial, segurança e eletricidade e projetos elétricos prediais, tá? Então, você que ainda não enviou, acredito que, se eu não me falha a memória, acho que todos já enviaram instalação elétrica predial, né? Se não enviou ainda eletricidade, envie, mas se instalação elétrica predial ainda falta alguma coisa, envie, por favor, né? Entra aí. É porque assim, eu posso te ajudar, né, na questão aí de fornecer uma aula, né, uma aula não, uma atividade a mais, né? Até a sua unidade aí, né, no caso de vocês é em Alberto Mancho, mas é em Lusiânia, né? Até da Lúcia poder
ajudar vocês, tem que ser dentro do módulo, porque uma semana mais ou menos depois aqui, nós vamos ter o conselho de classe, né? E já vai ser uma semana depois do dia 29 aqui do 4, né? Já vai ser o conselho e o período aí de matrícula para vocês, tá? Quando a gente chegar no momento, não só eu aqui, né, no EAD, mas a Lúcia aí no presencial avisa vocês, tá bom? E nos grupos também, eu sei que tem uns grupos aí, né, que a Laura acompanha, e ela vem acompanhando, né, vem avisando para vocês, tá? Então, agora que a gente. E o bom essa parte aqui de projeto, nós temos 9 aulas aqui agendadas, né? Então vai dar para a gente não só fazer as atividades, mas você saber como que a gênese de um projeto elétrico, né, predial, né, o mais básico dos projetos, como que você vai dimensionar, né, que você vai fazer ele do zero até finalizar e entregar em conformidade com a NBR 5410, né? Principalmente aí NR10, né, no quesito aí de segurança em eletricidade, né, em qualquer serviço. Falo qualquer serviço, não só a manutenção, a execução, né, a instalação em si, mas também o projeto, né? O projeto, o próprio nome já diz, ele é uma projeção, né? É algo virtual. Não é o projeto em si, né? Não é a instalação elétrica em si. Você tem uma planta baixa, você tem diagramas que representam o sistema elétrico de baixa tensão aí da edificação. Você tem detalhes do quadro de distribuição, detalhes de equilíbrio de cargas, né? Principalmente se ele for bifásico ou trifásico. Então, tudo isso que é virtualmente apresentado na forma de desenho técnico, na forma de cálculo, ele também é um serviço e tem risco de você fazer ele de forma errônea e não só expor um terceiro, né, um eletricista, um técnico, né, ou até mesmo um engenheiro que vai fazer a montagem desse projeto aí. Então, o planejamento, você tem que pensar, né, desde o planejamento, né, você tem que pensar em segurança do trabalho aí, né, no caso a NR10, para poder concebê-lo, tá? Tem uma grande parte de engenharia, né, a parte de cálculo, mas a segurança, né, o cálculo e a segurança, eles andam juntos. Vamos, já vamos dar início aqui à análise vamos pegar aqui o que é mais simples aqui, ó, já vamos nessa primeira aula aqui fazer uma análise do fórum, né, de discussão. Ele está aqui, ó. Beleza, ó. Tá aqui. Eu já vou pegar minha análise aqui. E aqui, pessoal, eu preparei aqui um materialzinho extra para vocês. É porque é o seguinte, vamos ler aqui e entender aqui, ó. De acordo com os diagramas unifilares do circuito de cozinha e do banheiro da figura abaixo, ou seja, desse recorte dessa planta baixa que eu tenho aqui, né, de um banheiro, né, o pessoal coloca WC aqui, geralmente em projetos, né, e da cozinha, né, COS, coloca COZ aqui, né, abreviação. De acordo com esse ambiente aqui, né, vocês estão vendo aqui, ó, que tem uma observação, ó, a tensão, está falando aqui, a tensão entre fase e neutro, ou seja, a tensão de fase é de 110 volts. Na verdade, é o 127, né? Esse 110 volts aí, ele virou uma lenda urbana, né?
e entre fase e fase, que é chamada, né, lembra lá em eletricidade básica, tensão de linha. A tensão de linha é entre a fase A e B, ou A e C, ou B e C, né? Então, entre duas fases. Lembrando que o sistema é de baixa tensão aí, né? E o de alta e média tensão, sempre aparece a tensão monofásica. No de baixa tensão é assim, sempre a monofásica e a bifásica é uma, né? Por exemplo, aqui, ó. Então, aqui, ó. Sempre eles vão mostrar assim, ó. Vamos pegar esse 110 aqui, ó. Aí aparece ou assim, ó, 110 barra 220 ou 220 barra 110 volts, né? Aí geralmente você vai se pautar pela menor tensão. A menor tensão sempre é o monofásico e a maior tensão é o bifásico, viu? Isso daqui não é tensão trifásica, viu? Isso é um erro comum que acontece aí não só para eletricista, mas eletrotécnico, principalmente o pessoal da engenharia também, né? Às vezes aí o aluno se confunde, ele consegue fazer as provas, né? Passar nas matérias, mas tem coisa básica, né? Que inclusive eu já vi vendedor falando que não conhece. Uai, aqui no de Goiás o tensão trifásica é 660, esquece, viu? Não vai falar com o vendedor, ainda mais se o vendedor ele não for técnico da área. Se ele for técnico da área, pode ser que ele ainda esteja enganado também, né? 380 não é o trifásico daqui, gente. 380 ele é trifásico onde é 110, 220. Onde é 110, você multiplica, na verdade é o 127, né? Vezes raiz de 3 vai dar 220. Sempre quando eu pego uma tensão, né, a tensão monofásica, a tensão de uma linha, e multiplico ela por raiz de 3, eu vou obter a bifásica. Se eu multiplicar novamente por raiz de 3, eu vou ter a trifásica, que aí sim, essa é 380. Aí faz sentido eu dizer que 380 é trifásico, onde o monofásico é 110. Agora, onde o monofásico eu estou sempre errando aqui, né? Onde o monofásico é 220, multiplico por raiz de 3 vai dar aproximadamente 380. Vocês estão vendo que é o mesmo valor de tensão, só que aqui, aonde é monofásico 220, ele é 380. Então, é o mesmo valor, porém é bifásico. Aqui não, aqui é 380. E se eu multiplicar o valor bifásico, que agora ele é bifásico, por raiz quadrada de 3, ele vai dar aproximadamente 660 volts. Mas, moço, tô errando aqui, ué. Dá 660 volts. Mas isso você não vai ver, né? Lá no, você não vê isso daqui, o trifásico. Nunca você vai ver, não só o do 110, né? E o do 220. Você não vai ver lá na máquina. Você só vai ver isso em livro técnico e dependendo do livro. Eu só encontrei essa informação propriamente dita, né? Que eu peguei primeiro dos professores, né? Na época eu tinha um professor que ele, né, também era concursado lá da CELG, né, o professor João de Oliveira, né, especialista em sistema elétrico de potência, então ele já sabia disso, né, dessa pegadinha aí, né. Então ele falou pra gente, e daí no escritório que eu trabalhava, eu encontrei um livro, o livro lá do meu chefe,
que também era professor lá da Federal, né? Aí eu encontrei um livro que chamava Princípios da Eletrotécnica. Aí neste livro explicava exatamente isso. Só foi nesse livro até hoje pode ser que tenha outros, mas foi só nesse livro que eu encontrei isso. Então tomem cuidado, gente. Então ele deu a informação entre fase neutra é 110 e entre fase e fase é 220. Aqui, ó, não sou eu que estou falando, é aqui que está escrito. Então é bifásico, viu? O trifásico dele é 380. Enfim, então, ó, de acordo com o diagrama unifilar de dois ambientes, que é o banheiro e a cozinha, né? Na figura abaixo, desenhe no quadro que se segue a correta ligação do dispositivo. Beleza, professor, ó, mas lindo, professor. Sabe qual que é o problema, pessoal? E eu não vou cobrar isso de vocês, porque eu sei que isso é muito difícil. Não, eu vou apagar aqui. Não vou cobrar isso aqui de vocês. Olha a dificuldade. Deixa eu voltar aqui com. Olha só a dificuldade aqui, ó, por exemplo. Eu venho a fase aqui direta aqui, ó. Olha eu desenhando aqui, ó, a fase direto no bifásico aqui, ó. Vamos supor que esse barramento aqui seja o barramento de neutro. E esse de baixo aqui é o barramento de terra. Então eu venho aqui, ó, a fase. Olha só a dificuldade aqui, ó. Pela logística desse quadro aqui, ó, eles estão utilizando, ó, esse daqui é um disjuntor bifásico. É o, é o disjuntorzinho bifásico de vocês aqui, ó. Esse é o geral. Aí eu preciso do DR, né? Eu poderia pegar um disjuntor DR, que aí nesse caso aqui, ele seria bipolar, né? Então, na verdade, para duas fases, eu iria precisar de um tetrapolar, igual esse daqui, ó. Os primeiros três bornes é para a fase, né? Esse tetrapolar, ele é ideal para três fases, né? Então, os primeiros é para as três fases e o último é para o neutro. É porque ele compara a corrente de neutro com a corrente de fase. E se a corrente de neutro for muito diferente da corrente de fase, ele vai desarmar porque indica que está tendo fuga de corrente, né? Então, olha a dificuldade de você desenhar aqui em cima. Olha a ideia, né? Assim, eu eu tendo a defender o material aqui da instituição, pessoal, mas esse daqui é difícil. Você vai ter que desenhar aqui direitinho e eu encontrei uma forma alternativa para ajudar vocês, para não precisar desenhar aqui em cima. Porque aí você teria que tirar um print screen, né? Não tem nenhum material aqui mostrando esse print aqui. Eu vou até fornecer para vocês, né? Mas ó, ver a dificuldade aqui, ó, que seria vocês desenhar aqui. Aí nesse caso aqui, ó, estou usando um bifásico. Aí eu só vou utilizar duas fases aqui, ó, para duas fases aqui, ó, desse tetrapolar, aí aqui, ó, geralmente o desenho do dispositivo DR, ele é mais ou menos assim, ó, eles botam uma caixinha aqui, né? Aí como ele é tetrapolar, aí é neutro, as três fases, né? Mas como eu só estou usando duas fases, então vai ser só neutro, fase A e B, por exemplo, aqui, ó. Continuar aqui. Só vou utilizar o terminal da fase A, por exemplo, e o terminal da fase B, embora ele seja tetrapolar aqui, e o terminal, por último, aqui, o do neutro, tá?
Essa é a configuração que está aqui, ó. Eu tenho que utilizar, porque esse daqui, ó, é para sobrecarga e o quê? CC, curto-circuito. Já o outro é para choque, né? Contra-choque elétrico e o quê? Fuga de corrente, que é a mesma coisa. A diferença é que a fuga de corrente sozinha, por si só, é a corrente elétrica que vai alimentar ali, né, uma ferragem e que ela não atinge uma pessoa, né, né, um ser vivo ali. Aí, quando ela é tratada só como fuga, como ela é tratada como choque, né, essa fuga de corrente ela está passando no corpo da pessoa e utilizando o corpo dela como um eletrodo de terra, né, um caminho para a terra, tá? E aí existe a outra configuração, que é você utilizar o disjuntor DR. Aqui é só um dispositivo DR. Eu poderia utilizar o disjuntor DR, que o desenho é praticamente a mesma coisa. Ainda você coloca aqui, ó, delta I, né? 30 miliamperes, que é o para proteção contra choque elétrico. Aí seria só o neutro e as duas fases. Seria só esse daqui, né? Vinha direto para ele e aí continuaria, né? Então aqui, ó, olha só a dificuldade aqui, ó. Por isso que existe o diagrama, né? O DPS aqui, ó. O DPS, ó, eu não tô ligando nada no barramento ainda, viu? Ó, eu jampeio com a parte de cima aqui, ó, e a parte de baixo. Eu posso até curto-circuitar com outro aqui, ó. E eu vim aqui no terra. Aí aqui, ó, eu deveria pegar esse fio aqui, ó. O certo é eu dar a volta aqui, ó, por trás do quadro aqui, ó, e alimentar os dois bornes de fase por cima, viu? Tem gente que alimenta aqui embaixo e depois vai aqui por cima, né? Para ficar mais fácil de instalar. Mas o ideal é você fazer isso aqui, ó. Borne superior à entrada. Na parte superior aqui, ó, o DPS tá ligado aqui, ó. Esse terceiro aqui não tem necessidade, porque é só duas fases, não. Ligo ele no terra aqui, que o terra vai estar o quê? Aterrado, né? Vim aqui, ó. Jumpiei aqui pro borne superior dele, ó. Agora sim, eu vou, por exemplo, para o circuito 1, circuito de iluminação. Então, vamos pegar aqui, ó, o circuito 5 é o circuito de chuveiro, né? Então, ó, o circuito do chuveiro, por exemplo, se aqui é 110, né? Ele provavelmente é bifásico. Por quê? Porque 110 com 110 aí, né? Na verdade é 127, né? Para fazer o cálculo correto, vezes raiz de 3 vai dar 220 volts. Então eu teria que vir aqui direto aqui, ó, no disjuntor do chuveiro. Eu venho com a fase A aqui, ó, fase B, tá vendo? Ela veio aqui no borne superior do disjuntor bifásico. No borne inferior eu dou a volta aqui, venho no borne superior do dispositivo DR, desse daqui. Aqui embaixo aqui eu vou para o bifásico que alimenta, inclusive, ó, tá vendo? Ó, fases, ó, dois conector, dois cabo de fase aqui, ó, no projeto e o terra, né? Então eu vou para o chuveiro aqui, ó, fase A para um dos conectores, a fase B para o outro, que seria o neutro, né? Aí B, aí a DDP, né? A diferença
de potencial aqui vai dar 220. Qual que é a vantagem disso? A gente já conversou. Quando eu tenho uma tensão maior, eu vou ter uma corrente menor. Se fosse o 110 ou o 127 aqui, ó, daria mais ou menos a corrente se esse chuveiro, nesse caso aqui, ele é um de 5.500. Um de 5.500 aqui, ó, um de 5.500, lembra lá, potência igual a tensão multiplicado pela corrente. Aí eu pego o quê? A tensão, passo para cá dividindo, né? Aí vai ficar a potência de 5.500. Pegar os valores que estão aqui, né? Já que ele falou 110, né? Dividido por 110 volts. Olha, ó, deu uma corrente monofásica de 50 amperes. Imagina se eu aplicar aquela regra lá da 5410 de acrescentar para o dispositivo de proteção de 3 a 5 amperes. O ideal é 5. Então, a corrente máxima, posição Pelafranco, ou seja, a posição de maior temperatura, né, com a potência total de 5.500, 50 amperes, e o disjuntor de proteção seria um disjuntor de 55. Com certeza o disjuntor, né, e tem uma tarefa que vocês vão fazer aí o dimensionamento, né? O Não só o dimensionamento, mas vocês vão fazer a lista de material, né? Aí imagina o disjuntor de 55 amperes, o cabeamento que comporta os 55 amperes, ele é um cabeamento, né, mais caro, é um disjuntor mais caro. Se eu fosse fazer o mesmo cálculo aqui, ó, para 220, né? Ó, e já diminuiu praticamente. Aqui 110, aqui o 220 vai dar metade, viu? 127 vai dar aproximadamente a metade aí, tá? Acho que por isso que ficou muito popular esse 110 que não existe. Então imagina, ó, 25 amperes, então 5 amperes a mais em função da 50 vai dar um disjuntor de 30, né? E um cabeamento, sei lá, uma bitola, uma de 4 milímetros aí, né? Condutor em um dos mais baratos. Então, um disjuntor de 30 amperes e um cabo de 4 milímetros. O outro seria um disjuntor de, se fosse 110, né? Um disjuntor de 55 amperes e um cabo de 6 ou até de 10, né? Eu acredito que o de 10 seria necessário. Aí por isso que onde é 110 monofásico, eles utilizam a instalação bifásica para economizar no disjuntor, economizar no cabeamento, ou seja, economizar na implantação, né, na compra de material para infraestrutura, né? Isso é uma medida, né, é uma medida econômica, vamos dizer assim, de economia aí para o profissional liberal, né, para você que é profissional liberal, para o profissional, para o CNPJ aí, para a empresa, né? Então, você está vendo a bagunça. Isso eu estou fazendo, desenhando bonitinho. Tem até o professor que está dando aula aqui do lado do Hipólito. Ele faz isso tudo no Paintbrush, ele faz bonito aqui, né? Então, uma forma de ajudar vocês, não só a entender esse projeto, mas poder extrair dele. Porque o que que a gente está vendo aqui? A gente está vendo a planta baixa. E eu não sei se vocês devem estar pensando que eu tenho o olho do Lion, né? Visão além do alcance, né? Porque nesse garrancho aqui eu tô enxergando até a bitola do cabo, ó, tá aqui mostrando que é de 6 milímetros, né? Então imagina se fosse 110, ele seria de 10 milímetros. Então, para ajudar vocês, o que que eu fiz aqui? Eu dei uma modificada na tarefa para ser mais didático, né? Vamos ser pedagógico, né? Não, vamos homenagear a Emily Durkheim, vamos homenagear Jean Piaget, né? Vamos, vamos ser mais didático aqui, ó.
Ok, eu criei esse material extra aqui. Qual que vai ser a tarefa agora? Vocês estão vendo que o desenho ficou melhor, né? Eu matei o português agora. Vocês estão vendo, né? Vocês estão observando aqui, né? Que a planta baixa está bem melhor. Inclusive, eu elaborei ela aqui. Vou fornecer também. Já pedi para Laura colocar aí como material extra o DWG. Ele é compatível também com o LibreOffice, ó, que o nome é o mesmo, deixa eu ver o nome aqui, que eu esqueci o nome do cidadão aqui. É LibreCAD, ó. Ele é compatível também, esse aqui é gratuito, viu? Se você não conseguir a licença lá né, pelo site acho que eu vou ter que gravar um vídeo ajudando vocês aqui a conseguir a licença de aluno, né? Eu sei que é sempre 000 lá. Ok, ó, eu fiz o desenho aqui, ó. Foi dele que eu extraí e criei o material extra que eu vou fornecer para vocês também, ó. Vocês estão vendo que ele tá melhor. Aí eu otimizei o desenho aqui, ó, que tava tudo virado aqui. Já que vocês não estão com uma folha A4 ali, né? Eu virei aqui o desenho, ó. Aí tá vendo que realmente é de 6 milímetros mesmo. Na hora que eu criei o desenho aqui, ó, eu dei um zoom. Tá vendo aqui, ó? Dá para ver que é 6 milímetros, né? Um cabo de 6 milímetros por esse chuveiro de 5.500, né? Então, eu criei esse material extra. Qual que vai ser a tarefa? Em vez de você ficar desenhando aqui, né? Eu sei que dá para fazer, viu? Mas uma forma mais didática de você entender é você primeiro extrair o diagrama unifilar. Lembra que o diagrama lá na matéria lá de segurança e eletricidade, né, na anterior, lembra que lá em Prontuário das Instalações Elétricas, eu li lá o manual de interpretação junto com vocês, né, pelo menos a parte lá mais interessante, né, mais importante aqui para nossa área, que a instalação, ele foi até meio poético, né? A instalação elétrica, o diagrama unifilar, é a expressão mais simples e objetiva de um projeto elétrico, ou seja, eu tenho condensado no diagrama unifilar as informações que eu, eletricista, eletrotécnico, técnico em eletrotécnica, né, tecnólogo, né, engenheiro eletricista, precisa para executar esse projeto e para entender ele. Da onde é que vem a alimentação, né, para onde que ela vai, qual que é a bitola do cabo, qual que é a carga alocada, né? Então, eu criei melhorei aqui o desenho, né? Aí vai estar disponível para vocês em DWG e disponível aqui nesse material extra. Qual que é a tarefa? É a gente extrair, né? Extrair da planta baixa o diagrama unifilar, né? Então a gente começa o quê? Pelo começo. Nó, professor, você descobriu o Brasil, hein? Parabéns, né? Começar pelo começo. Lembra que a NT 001 que eu tinha aberto lá na matéria de instalação, já que é um recorte de um projeto, né? São dois ambientes, né? A cozinha e o banheiro. Eu vou partir do princípio que esse aqui é a carga completa desse projeto, tá? Desse recorte, melhor dizendo aqui do projeto, desses dois ambientes. Então, aí lembra que a gente fez esse exercício lá em instalações e o que eu falei que a gente ia fazer um recordar e viver aqui em projeto elétrico, né? O que que o projetista faz aqui, né? Ele dimensiona a quantidade de carga, né? Ou seja, de potência existente, né? Segundo os princípios que a gente ainda vai ver aqui, né? Nas próximas aulas,
princípio do critério da área, né, para dimensionar a carga alocada para iluminação, e o princípio do critério do perímetro, né, o cálculo do perímetro do ambiente, para dimensionar a carga das tomadas de uso geral. A do uso específico, o próprio nome já diz, né? Não precisa utilizar nenhum princípio, porque a do uso específico, a do chuveiro, você sabe que é para alimentar o chuveiro, então ele tem uma potência, né, própria ali. No caso, essa daqui é dependendo aí da marca e do fabricante, que é 5.500. Então, pegando esse somatório aqui de cargas, né? O que que você vai fazer para você fazer o projeto, né? Como diz um amigo meu, o projeto de revés 3, né? Você começar pelo fim do projeto, que é a planta baixa. Você vai pegar as cargas aqui, ó, cozinha. Eu tenho a carga das tomadas de uso geral e específico, ó. Esse de 2.000 aqui, 2.000 watts é específico. Então você vai fazer o somatório, ó, 600 mais 600 mais 2.000 mais 100 volt-ampere de iluminação, né? Mais outros 600. Nós pegamos a carga total de iluminação e de potência das tomadas de uso geral específico do ambiente cozinha, né? Depois, somado a isso, né, do ambiente banheiro aqui, ó, o WC, mais 100 volt-ampere, mais 600, e por fim, mais 5.500 watts. Somando tudo aqui, né, eu vou fazer uma ressalva aqui, pessoal, porque pode ficar assim, eu sei que a gente tem que pegar o fator de potência, mas vamos considerar aqui o em watts e o de volt-amperes, como é potência, né? Um é potência aparente, o outro é potência que realiza trabalho efetivamente, né? O reativo aqui do chuveiro praticamente é inexistente. O fator de potência do chuveiro é igual a 1, ou seja, tanto faz a potência 5.500 watts e a potência de 5.500 volt-ampere, porque é a mesma coisa, o fator de potência é igual a 1. Isso quer dizer que toda a energia utilizada para energizar o chuveiro foi utilizada para realizar trabalho, ou seja, para aquecer a água, ou seja, o chuveiro, lembrando lá, né? Da matéria que a gente foi fazendo lá, puxando a capivara de cada equipamento, né? Lembra que eu falei que o chuveiro elétrico é um aquecedor de passagem, né? Ou seja, a água ela fica ali na câmara e sempre vai trocando e vai aquecendo, a resistência vai aquecendo e imediatamente ela vai o que liberando água quente, chegando mais água fria e vai fazendo esse ciclo aí, né? Então, ele aquece ela ali e, inclusive, o problema do circuito elétrico, que é o efeito Joule, no caso de um circuito resistivo, é por isso que ele é considerado como fator de potência igual a 1, né? Porque o problema do aquecimento, no caso, para um circuito, uma máquina dedicada em aquecer, né? E esse problema, ele vira uma solução, né? Ok, fiz o somatório de tudo, deu uma bacatela aí, ó, de 9.120 watts, né? Então, você fazendo o somatório aqui das cargas de iluminação, tomada de uso geral, tomada de uso específico, você vai ter uma potência total aqui, né? Pode ser que dê um pouco a mais, um pouco a menos aqui, né? Então, deu a bacatela aí de 9.120 watts. Aqui, ó, por que que eu coloquei circuito um? Porque na própria planta baixa tem aqui circuito um de iluminação, né? Iluminação de uso geral. Tá vendo a tag aqui, ó? Eu não gosto muito dessa nomenclatura, mas a legenda do projeto, ela é esclarecedora, ó. A letrinha que fica aqui colada na circunferência é o comando. O 1 que fica entre os traços aqui é o número do circuito, ou seja, o primeiro disjuntor, né? E a potência que está desenhada aqui, né? É, próxima a ele aqui, é a potência alocada para esse circuito de iluminação, tá?
Então, essa divisão aqui, ó, naturalmente, quando o projeto ele está, né, bem desenhado aqui, bem dimensionado, ah, não, isso aqui é o circuito um, né? Aí você vai contar, um eu tenho 100, né, 200 volt-ampere aqui, ah, beleza, iluminação, né? Aí já o circuito 2, quem que é o circuito 2 aqui, ó? Tomadas de uso geral, ó, aqui da cozinha, ó. Essa daqui, ó, essa daqui que está em cima aqui, ó. Uma, duas, três. Deixa eu ver, tem mais outra. Ah, tem a lá do banheiro aqui, né? Ó. Aí por isso, ó, não vai dar. Não vai dar 6 vezes 3, 18, né? Não vai dar 1.800, não. Vai dar 2.400. Beleza. Aqui, ó, deu um pouco a menos. Agora eu lembrei. Eu dividi. Por exemplo, o chuveiro. Eu posso considerar, né, com fator de potência igual a 1, ou seja, tanto faz eu disser que ele tem 5.500 watts e 5.500 volt-ampere, né, que a potência ativa e reativa é igual quando o fator de potência é igual a 1. Agora, outros circuitos aqui, a ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, recomenda que tenha 0,92. Então, vai ter uma diferença um pouco, né? Sempre o que realiza trabalho vai ser menor do que o aparente. Por isso que ele está aqui bem menor aqui, né? Você faz é, a multiplicação, né? Do que é assim, ó. Deixa eu ligar aqui de novo o quadro, né? Lembra lá de eletricidade? Aqui é a potência aparente, né? Aqui embaixo, aqui no cateto, logo abaixo, aqui que seria o fator de potência, né? O cosseno de φ. E aqui, né, no cateto oposto ao ângulo aqui, você tem a potência reativa. Aí quando ele é igual a 1, é como se o vetor aqui, né? O vetor, quando eu falo, é o módulo, né? O módulo aqui, ó, da potência ativa e da potência aparente fossem iguais e a potência reativa aqui vai ser zero. É por isso que eu disse que eles são iguais aqui, né? É, já que os outros aqui, que é a ANEL, recomenda ter um fator de potência, um cosseno de φ de 0,92 aqui, né? Ele vai ser um pouquinho diferente, ou seja, vai ter um beicinho de pulga aqui, ó, se não me falha a memória RAM, de aproximadamente, né? Tem a memória RAM e a memória sapo, né? A memória RAM ela pula, né? E a memória sapo ela faz o coachamento. Meu Deus, não volta da aula, né, professor? Você com sapato na boca é um poeta aí, né? Ó, 23, acho que 9 graus, se não me falha a memória RAM aqui, ó. Então, é o ideal aqui, ó, o cosseno vai ser um pouco diferente. Não, a reativa vai ser um pouco diferente de zero, né? Potência aparente e potência ativa aqui, né? Lembrando que o cosseno, né, é, que é igual ao fator de potência aqui, ó, é igual ao cateto adjacente pela hipotenusa, né, que é a potência aparente aqui, né? É isso mesmo. CA, né, cateto sempre eu tenho que, quando eu estou ministrando essa aula, eu tenho que lembrar da trigonometria aí. Pela hipotenusa, que é o maior lado aqui, né? O seno é o oposto ao ângulo, né? Pelo maior lado aqui, tá? Então, aí para você dimensionar aqui o a potência em watts, vocês estão vendo aqui que no diagrama unifilar aqui, ó, tá só a potência em watts, né?
Aí, o que que você vai fazer aqui, ó? É em watts, né? Então, isola o seno do ângulo aqui, né? Potência ativa, potência aparente. Então, a potência aparente aqui, ó, em watts, né? Vai ser igual a potência ativa multiplicada pelo cosseno de φ, que é a mesma coisa que é o FP, né? O fator de potência. Então, vamos pegar o exemplo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, C vezes quatro, 24, beleza? Então, seria 2.400, né? Vezes 0,92. Aí lembrando que o chuveiro, né, como o FP é 1, né? Aí por isso que é 5.500 vezes 1, né? Vai ser 5.500, ou seja, o potência ativa e o potência aparente vai ter o mesmo, né, a mesma unidade o mesmo valor, né? Com unidade de medida diferente. Então aqui, ó, para eu não errar aqui, ó, 3 tomadas de 600 volt-ampere na cozinha, mais uma, né, de 600 volt-ampere na no banheiro, né? Essa essa faz parte do 2. Deixa eu ver. Ah, não, ela tá com a tag 3, né? Ah, então só são 3 mesmo. Então, então é de 6 vezes 3, 18, né? Então vai dar 1.800, ó, vezes 3, né? Entenderam? Ó, deu 1.800, ó, uma, duas, três, né? O quarto é o circuito 3 aqui, ó. Seria o circuito 3 que é a tomada do banheiro, né? Então, o 2 só são 3 tomadas de 600 volt-ampere. Aí dá 1.800, né? C vezes 3, 18. Então, é 1.800 vezes 0,92, ó. 1.800 vezes 0,92 ou 0,92, viu? Aí deu 1.600. Eu tô com medo de eu ter colocado o não numerizado, que é 1.656, o quê? Watts. Então, ó, a potência ativa, eu vou desenhar aqui, ó, que aí vai ficar melhor, que é a potência 1.656 watts. A potência ativa do circuito 2, ó, para o circuito 2. Agora, a potência aparente do circuito 2, a gente fez apenas a soma algébrica aqui, né? E deu 1.800. Aqui no 2 aqui eu coloquei 1.440. Eu tô achando, pessoal, porque eu aproveitei um circuito que eu já tinha aqui e eu não fiz essa conta, esse cálculo aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui. Só para eu tirar a prova dos 9 aqui. Ixi, o arquivo está corrompido aqui.
O arquivo está corrompido aqui, pessoal. Pessoal, já passou um pouquinho do tempo aqui, mas como eu não tenho. é, a gente vai finalizar aqui a análise, né? A gente vai passar um pouquinho do horário aqui, tá? Só para não se preocupem. Precisar sair, pode sair, tá? Mas eu vou continuar a gravação aqui, só para a gente finalizar o raciocínio, né? Para vocês poderem utilizar esse material extra aqui, tá? Realmente ele não tá aqui não. É até o que eu tinha colocado aqui, ó, ele tá dando erro no arquivo. Ó, cálculo do fórum projeto, né? Eu tinha gravado aqui num board desse, num quadro desse, mas não, realmente não deu aqui, né? Então vamos voltar aqui, pessoal. Então, ó, aí aqui no diagrama unifilar eu deveria ter colocado 1656 watts aqui, ó, que eu aloquei para o circuito B, tá? Circuito B não, circuito 2, né? Ele está ancorado na fase B aqui, já que ele é bifásico, né? Coloquei A e B. Ah, aí vocês entenderam? Ó, aí o cabo, para você fazer o diagrama aqui, o cabo é de 2,5, já está expresso aqui na planta baixa, né? Aqui do diagrama. Vou até pagar esses cálculos que eu já fiz aqui. Vamos lá para a planta baixa aqui. Deixa eu só ver se no desenho aqui. Não, foi isso mesmo que eu fiz, ó. Eu tinha perdido. Aí, para vocês não ficarem na chapada aqui, ó, eu aproveitei um desses quadros aqui e elaborei esse. Foi isso mesmo. Aí, voltando lá, ó. Aí, lembra, é uma instalação, ó. Aqui tá falando que é uma instalação, né? 110, né? No caso é 127, viu? Barra 220 aqui, tá? Aí, como o total dela é 9.120 aqui, ó, eu vou assumir esse, mas eu tô achando, como já deu errado aqui, né? Eu vou redimensionar isso daqui e fornecer esse material extra para vocês, né? Então, com um total de 9.120 aqui, ó, o que que você faz, né? O que que o projetista faz? Ele vai na norma, no caso aqui Equatorial Goiás, né? É a NT 4 zeros, né? E um aqui. A gente chama de 001 aqui, né? Aí nós temos também a NT 04. Essa daqui, ó, é fornecimento de energia em baixa tensão. Quando você pensa em uma única unidade consumidora, né? Uma unidade consumidora genérica. Pode ser uma residência simples aí, né? E pode ser também uma de alto padrão, tá? A diferença é que ela, como ela é simples, provavelmente ela não tem um transformador próprio. Inclusive, ela utiliza o jump, né, ou um ramal aéreo ou um ramal subterrâneo, vindo do posteamento da rua, que é interligado direto da baixa tensão dele, né? Então você tem um transformador que fornece energia para um quarteirão ou dois quarteirões inteiros, né? Fornecendo diretamente do secundário dele, né? Da baixa tensão dele. E já a 004 aqui, ela fala de múltiplos consumidores. Aí você tem um quadro lá que fala, né, de possíveis transformadores que eu posso utilizar nesse condomínio vertical, nesse condomínio horizontal, né? Ou nesse grande comércio ou nessa indústria, tá? Daí, você tendo a potência total aqui, né, fazendo o somatório, você chega a esses valores aqui. Lembra que, ó, que quando é 127/220, né? Lá na página aqui, ó, eu até esqueci de colocar aqui, eu coloquei a mais nesse outro desenho que eu modifiquei para vocês, ó. Até coloquei aqui, ó, a tensão, né?
A tensão entre fase neutra é 110, né? E entre fase e fase é 220. Coloquei esse adeno a mais aqui, né? Para vocês. Daí, como deu o somatório desses dois ambientes de 9.000, né? Vai dar mais, viu? Se a gente for fazer o somatório aqui, vai dar mais que isso, né? Mas vamos pegar esse recorte aqui, 9.120. Então, você vem aqui, ó, você tem as opções monofásico, aí sempre, ó, de cima para baixo, você vai considerar, né, como se é monofásico é M de monofásico e 1 a carga, né, 4K watts, né, 4 quilowatts. M2 categoria 2, ó, entre 4,1, ou seja, 4.100 e 8.000 watts, que é o M2. E o M3, que é o último, né, entre 8,1, ou seja, 8.100 watts e 10.000 watts de potência, né, alocada aí, né, de carga alocada. Agora, se eu considerar ele bifásico, eu tenho o range aqui, ó, entre 10 e 13K, aí eu chamo ele de B1. O entre 13,1 e 15 eu chamo ele de B2, né? E o trifásico é a mesma coisa, ó, T1, T2, T3, sempre a primeira letra para dizer se é mono, bifásico ou trifásico, e o número é para dizer a categoria, né? A carga, o range, né? O intervalo de carga que ele pertence. T5 ou T4, né? Se eu não me engano, tem um T5 aqui também, ó. Ó, T5, tem até T6, ó. T5 e T6, ó. Tem um range grande. Esse, ó, sempre leiam a legenda da tabela, ó, 120 barra 200, 127, né, barra 220. A tabela 1, ela já é, pro nosso caso aqui, Goiás, né? Monofásico 220 e bifásico 380, né? Lembrando que nunca aparece o trifásico aqui, ó, com suas categorias cada um, tá? Então, a tarefa, em vez de você fazer o desenho aqui e correr o risco do desenho não sair muito bem, até para você treinar como que você extrai, aqui a gente estaria fazendo o as-built do elétrico, como construído, né? Ou extraindo o diagrama unifilar para eu colocar lá na porta, na parte interna da porta do quadro de distribuição, né? Que o eletricista precisa. Lembra lá em segurança e eletricidade, né? Eu preciso saber, né? Preciso saber do que a alimentação, da onde que ela está vindo, qual que é o disjuntor geral, qual que é a bitola do cabo e qual que é a carga. Por isso que eu coloquei a carga desenhada aqui, ó, falando que o total desse quadro aqui é 9.120 watts, né? E aí, próxima aula a gente vai finalizar essa análise aqui, ó. Eu peguei o item, eu até coloquei aqui, ó, como comentário, né? Olha, diagrama unifilar extraído da planta baixa de projeto elétrico, né? Ambiente cozinha. E eu peguei o item 6.3.5.2, né? Ponto 2, lá da NBR 5410. Ela mostra os vários exemplos de como que eu posso instalar esse DPS aqui, ó. Eu tenho as opções, eu até coloquei no final aqui, ó. Eu tenho esse fluxograma aqui, ó. A instalação elétrica de energia que chega à edificação inclui o neutro. Se ela inclui, aí fala, esse neutro será aterrado no BEP, né, no barramento de potencialização, aqui embaixo, ó. Nesse caso aqui eu tenho neutro e terra é, separados, né? Mas quando é BEP, pessoal, é assim, ó. É um barramento único, onde o neutro e o terra estão unidos aqui. É isso que ele está falando aqui, ó. Então, se
inclui o neutro, né? Se na edificação tem um neutro, ele pergunta: o neutro é aterrado no BEP, né? Se sim, eu tenho a opção do esquema 1 aqui, ó, em que o DPS, ó, a parte superior dele já vem direto da alimentação elétrica, como eu mostrei ali, né, anteriormente. E o borne inferior, eu curto-circuito eles e interligo no aterramento, né? Que inclusive ele está em contato com o BEP lá de fora, lá do quadro, né? Do geral aqui, ó. Isso daqui ele está falando no geral e nós temos os quadros terminais, né? Que é esse quadro da loja aqui, por exemplo, né? Então esse BEP aqui, ó, no final das contas, esse terra vai estar interligado com o terra, né, com o BEP aqui da saída, embora lá dentro do quadro eu tenha um barramento de terra e um barramento de neutro separado, tá? É isso que ele está falando aqui, ó. Olha, aí, se não, eu tenho duas opções, né? Eu tenho a opção em que continua ó, o borne superior vindo da fase, né? Os DPS curto-circuitados aqui ligado no BEP, né? Ou numa barra, né? Aqui, ó, nessa opção aqui eu tenho no BEP, eu tenho a opção de ligar tanto no BEP quanto na barra de proteção, né? Uma barra de aterramento, uma haste tipo cantoneira aí, né? Aqui, ó, eu já tenho a opção de colocar além de um DPS para cada uma das fases, no caso seria duas, né? Eu tenho a opção também de colocar um DPS para o neutro, tá? O neutro, ele é interligado, é o borne superior no neutro, borne inferior no BEP ou na haste tipo cantoneira desse quadro aqui, né? Porque às vezes eu tenho o aterramento desse quadro, o aterramento dele, ele está só ligado na barra de terra dele, né? Já o do geral aqui, né? Ele está ligado, né, no barramento de potencialização, que está ligado na barra de terra dele, só que não interligada com a outra barra de terra. E, inclusive, se tiver um SPDA, ou seja, se tiver um captor, se tiver um terminal aéreo, né, uma descida, elas vão estar interligadas aqui num quadro a mais, que é um quadro que interliga todo o aterramento, né, todo o SPDA dessa estrutura, né? Eu preciso ligar o SPDA da estrutura no BEP do elétrico, para todos terem o mesmo potencial quando de uma descarga elétrica. Então tem a opção de eu colocar um DPS separado para o neutro e a outra opção é eu também interligar um DPS para as fases, sempre acontece, né? Aí o neutro aqui, ó, no borne inferior, ele vai estar interligado, né, no neutro do quadro de distribuição, desse daqui, ó, do segundo, ó. E aí, ó, no borne superior, em vez de estar ligado, né? Ele vai estar ligado diretamente no neutro aqui, né? Só que o borne superior do DPS do neutro e o borne inferior dos DPS das fases vão estar o quê? Curto-circuitado. O inferior da fase no superior do borne do DPS que fica no neutro, né? E aí o inferior dele é que vai levar para o terra, né? Então, cada um desses, a conexão 2, eles estão independentes aqui ligados e os bordes inferiores vão para o terra e aqui não, né? Eles estão interligados pelo último DPS, o DPS do neutro, que é ele que vai levar a descarga final para o BEP, né, que aí estaria interligado com a proteção geral, né, o BEP da proteção, ou simplesmente uma haste, né, uma haste tipo cantoneira, ou aquela de 19 microns, né, aquela cilíndrica, né, que tenham um banho de galvanização ali de cobre, né? Então é isso, pessoal. Coloquei as opções possíveis para vocês aqui. E cada uma dessas opções aqui, ó, desenhada, né,
no diagrama unifilar para vocês entenderem como é que elas são feitas. Tá vendo aqui, ó? O superior aqui, ó. Quando eu coloco um aqui, é porque eu tenho dois aqui, tá bom? Fase A e B aqui, por exemplo, né? Aí tá vendo aqui, ó, no meio e ela ligada no neutro aqui, ó, no neutro não, na Terra, né? No neutro e o neutro aqui, por sua vez, ó, o neutro aqui, ó, tá vendo que ele tá jampeado lá para o barramento de terra. Aí esse barramento, a única coisa que não está mostrando aqui, ó, é que dele vai para ou para a haste tipo cantoneira desse quadro individual, ou ela vai, né, para uma interligação com o BEP lá que está antes dessa medição aqui. Então eu parti do princípio, né, pensando aqui como projetista, né, ele está no range entre, né, ele poderia ser até um, ele aqui, ó, no caso, poderia até ser um monofásico pela quantidade de carga, né, mas como eu preciso que ele seja bifásico justamente para diminuir a potência lá do chuveiro, né, eu diminuir a potência, não, desculpa, diminuir o dimensionamento do cabo e do disjuntor, né? Então, o que me sobrou foi o bifásico categoria 1, com disjuntor geral, né? Bifásico aqui de 60, né? Ou de 63. Eu coloquei o de 60 aqui. Beleza? É isso, pessoal. Daí, esse material extra, junto com o extra aqui do projeto, né, que eu dei uma melhorada aqui, ó, porque senão não dá para vocês enxergarem aí, né? E ainda mais você tirar o print, ó, tirei o print da tela, ó, o tanto que ficou, ó, aqui, ó, o tanto que tá borrado aqui, ó. Eu sei que é 6, né? Eu, eu forçando muito aqui, ó, eu joguei aqui a gente utiliza bastante essa técnica com projetos antigos, a gente faz ali o scanner dele, né? Eu já utilizei muito essa técnica em projetos antigos, né, em as-built do elétrico de supermercado antigo de bairro, né? A gente utilizou até no Tatico aqui, ó. Aí pega o projeto antigo, escaneia ele, leva numa plotadora, né? Escaneia e aí a gente vai, joga o scan dentro do AutoCAD e daí a gente desenha por cima, fazendo a planta baixa. Aí depois a gente gera um bloco, ó, tira a imagem daqui, ó, gera um bloco e ele vira a planta baixa aqui do projeto, né? Uma forma mais rápida da gente fazer ele, tá? Salvar aqui. Então é isso, pessoal. Material extra, né? Agora o material do fórum, né? Eu vou pedir para a Laura colocar no aqui na videoaula, tá bom? Então, essa primeira videoaula é sobre análise do fórum. Aí eu vou pedir para a Laura colocar aqui aquela pastinha, como sempre a gente faz aqui, né? A pastinha com material extra, né? O DWG, né? O AutoCAD e o PDF aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Parar aqui o compartilhamento. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.